Você piscou e o Superman virou um dos assuntos mais controversos da cultura pop. A nova versão do herói, escrita e dirigida pelo James Gunn, não só vem dividindo os fãs, como despertou uma onda de críticas que ninguém esperava. Mas por que será que esse Superman, que nem estreou ainda, parece que já começou errado, sendo tão odiado por tanta gente e já sendo considerado até mesmo um erro fatal? Será que isso tem a ver com o fato de que o próprio James Gunn já disse que esse será um Superman mais fraco? Fica comigo porque as respostas são mais polêmicas do que parece e vão muito além do que simplesmente um uniforme ou da escolha de um ator. Oi, eu sou o Raoni Soares, e a verdade é que a DC resolveu apostar muito alto nesse filme. O novo filme do Superman já tá batendo na porta, porque ele estreia agora no próximo dia 10. E por incrível que pareça, já tem muita gente odiando esse filme apenas pelas fotos e pelos trailers que saíram. Caracas. As críticas não param de surgir, falando desde o uniforme, que parece um cosplay, que o ator não convence, e até o estilo da filmagem, lembrando de uma série B. Mas será que esse ódio todo faz mesmo sentido? Ou será que toda essa galera tá queimando a largada de novo, só porque esse Superman foge bastante do estilo que eles estão acostumados? Não é segredo pra ninguém que, como eu falei, ele é uma das maiores apostas da DC para os próximos anos. Isso faz com que essa produção carregue um peso que vai muito além do que simplesmente contar uma nova história do Homem de Aço. Depois do fiasco que foi a tentativa de um universo cinematográfico, a DC fez o que a Marvel provavelmente devia ter feito, que foi dar um pé pra trás e repensar toda a sua estratégia. E eu acho que só por esse quesito ela já merece muito crédito. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Só que no final não é todo dia que um universo cinematográfico inteiro recomeça do zero, com a missão de superar os erros do passado e reconquistar a confiança dos fãs. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo esses fãs são muito exigentes e inflexíveis em alguns casos, e que na maioria das vezes é muito difícil de agradá-los, já que nada nunca parece estar bom para algumas pessoas. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. O que é claro, não foi diferente nesse caso aqui. E não tô aqui para passar pano para todos os erros que a gente viu ao longo dessa trajetória. Só que eu também não tô aqui para replicar esse hate da internet. O que eu quero mesmo é te mostrar por que esse Superman virou alvo tão rápido e por que, apesar disso tudo, ele ainda pode ser a peça mais importante para salvar essa nova fase da DC. Porque sim, independente das pessoas gostarem ou não, uma coisa que é certa é que esse filme vai arrecadar milhões. E eu acredito que ele vai ser sim um sucesso capaz de garantir esse universo cinematográfico. Quando a DC anunciou que ia passar por um reboot completo, ninguém sabia ao certo o que podia esperar disso. E é claro que desde o anúncio de que essa nova fase seria encabeçada pelo James Gunn junto com o Peter Safran, a expectativa foi gigantesca. Até porque depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente podia dizer que o James Gunn estava na crista da onda. A trilogia, que começou como uma aposta arriscada da Marvel, se tornou um dos maiores acertos do estúdio. E isso muito graças ao toque pessoal, irreverente e ao mesmo tempo emocional que ele imprimiu aos personagens nessa história. Fora que ele conseguiu dar o tipo de despedida perfeita, deixando os fãs muito satisfeitos, a crítica aplaudindo e o ciclo na Marvel sendo fechado com chave de ouro. Ele não só assumiu a direção criativa do estúdio, como também decidiu escrever e dirigir pessoalmente o novo filme do Superman, que serviria como ponto de partida para toda essa nova fase, chamada de Gods and Monsters. E essa nova era vai começar com uma história de origem reformulada em uma versão bem mais jovem do herói. O objetivo com isso é mostrar um Clark Kent mais idealista, tentando equilibrar suas raízes humanas e o seu papel como o símbolo da esperança. Só que isso também significa enterrar de vez personagens e atores que ainda tinham certo apelo do público, como foi o caso do Superman do Henry Cavill, que muitos ainda tinham como a escolha ideal para o papel. Apesar disso, nasceu um novo Superman muito mais jovem e idealista. Isso funcionou como uma tentativa de reimaginar o personagem desde as suas raízes. É claro que a escolha do personagem para recomeçar esse universo se deve à grande popularidade que ele tem com o público e a força que esse S tem de encher as salas de cinema. Mas isso também acaba se tornando meio que o seu calcanhar de Aquiles. Já que por ser assim tão popular, as pessoas não vão aceitar assim muitas mudanças
mudanças de uma maneira mais harmônica, como aconteceu, por exemplo, com os Guardiões na Marvel. Uma vez que a equipe, antes dos filmes da Marvel, era pouco lembrada, isso deu ao James Gunn uma certa liberdade criativa, podendo trazer uma formação bem mais jovem da equipe e também podendo criar um filme que se levasse menos a sério, o que funcionou muito bem nesse caso. O problema aqui de terem escolhido o Superman logo de cara é que isso coloca o James Gunn em uma linha muito fina, e isso se rompe muito fácil, principalmente com as falas que ele vem dando. Recentemente ele disse que queria que o Superman fosse mais vulnerável e que via na internet as pessoas dizendo que gosta do Batman porque ele pode ser derrotado. Então ele trouxe isso pro seu personagem e disse que então agora nós teremos um Superman que também pode ser derrotado. Vocês estão doidos! A sua ideia era aproximar o personagem do público moderno, com um Superman menos inalcançável e muito mais humano, com falhas, dúvidas e limitações, para fazer dele um herói com que fosse possível se identificar. Mas para muitos fãs isso soou quase como que uma heresia, porque o Superman, de uma forma ou de outra, sempre foi o símbolo do impossível. Ele é o cara que levanta um planeta com as mãos, que resgata a esperança quando tudo parece perdido. Então diminuir a sua força, tanto física quanto simbólica, apenas para torná-lo mais derrotável, virou um dos pontos mais sensíveis dessa fase. Alguns interpretaram isso como confiança, mas para outros isso é apenas fraqueza. E essa polêmica virou mais combustível para um debate que já estava fervendo na internet. Seja como for, foi exatamente essa fala que cristalizou a frase que vem ecoando a ideia de que o Superman do James Gunn é o mais fraco de todos. Pra quê? E não apenas de questão de poder, como de impacto também. Ai, meu Deus. O que deve agradar muita gente por aí, porque uma parte dos fãs que é extremamente apaixonada pelo DCU antigo não apenas rejeitaram essa nova fase, como também decidiram agir contra ela. Em fóruns como o Reddit, especialmente dentro da comunidade do Snyder Cut, surgiu uma certa movimentação para boicotar Superman Legacy de todas as formas possíveis. Entre os planos dos organizadores estavam ações como divulgar os spoilers assim que o filme saísse, derrubar as avaliações nos sites agregadores como o Rotten Tomatoes e o Metacritic com notas negativas, além de também reservar ingressos em massa para gerar uma falsa demanda e depois não finalizar a compra. Tudo isso na tentativa de atrapalhar a performance na estreia. Mas vamos combinar que além disso ser uma ideia muito estúpida, é coisa de gente que não tem o que fazer. Porque eu acho que tudo bem a gente não gostar de algo, isso acontece, mas haja falta de amor na vida pra pessoa se propor a gastar tanto tempo pra algo que ela não quer nem assistir. A desculpa usada por alguns membros da campanha foi que se eles não podiam ter o Superman que eles queriam, então ninguém mais devia ter um. Só que isso nem parou por aí, porque quando essa campanha começou a ganhar certa visibilidade, o James Gunn foi questionado e respondeu com muita ironia no Threads. Ele disse o seguinte: acho que vamos sobreviver. Não tenho certeza se 8 pessoas que ouvem aquele cara, vou arriscar, eu acho que é um cara, vão impactar o curso dos eventos. E vale lembrar que apesar de todas essas tentativas geradas pelos fãs, o Zack Snyder e o James Gunn têm uma boa relação nos bastidores. Inclusive, os dois chegaram até mesmo a conversar, trocando ideias criativas sobre esse novo Superman. Ou seja, vai ocupar o seu tempo um pouco, sabe? Parece que as pessoas não enxergam o que é óbvio nesse caso, mas é claro que elas não querem enxergar. Porque se essa versão do Zack Snyder fosse tão boa, ela não teria acabado. Menos ainda, seria considerado uma vergonha. É claro que existem alguns pontos interessantes no universo cinematográfico passado, mas não dá pra gente viver em uma dimensão paralela ao ponto de criar todo um boicote só porque você quer ver o Henry Cavill usando roupa justa de novo, sabe? Vamos aceitar os fatos e superar. E quer saber? Vamos superar deixando o like nesse vídeo agora, porque isso é extremamente importante pro engajamento do meu conteúdo. Eu sei que você não é um alienígena com super força nem nada disso, mas se tem um superpoder que tá inteiramente nas suas mãos, é o do engajamento. Então não vamos ser egoístas e vamos usar ele com o coleguinha. E entrar nesse assunto leva a gente direto a um outro ponto muito crucial nessa história toda, que foi a escalação do ator por papel. Quando o David Corenswet foi anunciado como novo Superman, ele era um nome muito menos conhecido do grande público.
Ele até fez bons trabalhos em séries como Hollywood e The Politician, mas não tinha ganhado um papel tão expressivo em um blockbuster. Só que o que pegou mesmo foi que logo de cara o que chamou a atenção foi a semelhança que existia entre ele e o Henry Cavill, embora ele tivesse um físico bem menos impressionante e chamativo. E isso é claro que virou burburinho, porque aparentemente parece que o Superman virou sinônimo de músculo e peito de pombo para as pessoas. Elas só se esqueceram que quando foi selecionado por papel, o próprio Henry achava que o seu físico não era bom o suficiente para interpretar o personagem. E o que as pessoas se esquecem também é que tudo depende da proposta do filme. A escolha do David Corenswet não foi feita para superar a do Henry Cavill no grito. Ela foi feita para oferecer uma versão bem mais jovem e mais próxima do repórter atrapalhado do Metrópolis do que o semideus sombrio que víamos desde o Homem de Aço. Então as pessoas já começaram a falar que ele era genérico demais, que ele não tinha aquela presença ou que faltava nele aquele olhar de herói. E o pior é que muita gente acreditou que a sua escolha parecia mais uma tentativa de suavizar o Superman, mas sem o impacto de um verdadeiro símbolo de poder. Mas sabe o que é mais engraçado? É que um dos maiores e mais lembrados Supermans da história nem estava perto de ter esse físico que o Henry Cavill tem. E nem por isso as pessoas consideram ele menos potente ou poderoso por isso. Isso prova que às vezes o que estraga as coisas, além dessas expectativas insuperáveis que elas colocam nessas produções, é essa precipitação chata que faz com que elas saiam por aí julgando o filme só pelas fotos ou trailers que saíram. Porque quando a primeira imagem oficial do novo Superman foi divulgada, a internet virou um inferno com muitas reclamações e comentários negativos. Fora as reclamações do uniforme. Esse novo uniforme veio carregado com uma intenção mais nostálgica, com a textura mais clássica, botas vermelhas e a polêmica cueca por cima das calças. O total oposto do uniforme do Superman do Henry Cavill, por exemplo, que era muito mais escuro e sombrio. O mais interessante é que a decisão de colocarem a cueca por cima da calça foi tomada poucos minutos antes de iniciarem as gravações do filme, porque antes disso rolaram muitas discussões a respeito, inclusive com o próprio James Gunn se opusendo a essa ideia por algum tempo, mas foi o próprio David Corenswet que acabou convencendo ele a mudar de ideia. A decisão por trás de terem optado por esse visual com a cueca por cima é porque eles queriam deixar de lado a ideia de seriedade. Mas a verdade é que o visual dividiu opiniões não só por causa da cueca, como também por causa do S e do escudo no peito, com gente até mesmo falando que ficou parecendo um cosplay e um traje de mergulho. É estranho tentar entender o que as pessoas querem de verdade, porque uma hora eles estão reclamando porque fugiram demais dos quadrinhos, mas quando eles tentam resgatar algo de lá, eles também reclamam e falam que tá ruim. Só que a verdade é que nada disso podia preparar as pessoas para o que viria depois, quando os trailers começaram a sair. O problema de verdade surgiu quando a tal cena de voo apareceu. Isso durou poucos segundos na tela, mas mudou tudo. A cena que devia ser o ápice do teaser acabou viralizando, mas pelos motivos errados. O efeito visual foi comparado a produções de baixo orçamento, a movimentação do personagem foi descrita como engessada e o próprio voo foi taxado de artificial, sem peso e sem emoção. Só que o que é interessante, ou não, dependendo do ponto de vista, é que em Guardiões da Galáxia Volume 3 aconteceu uma cena de voo do Adam Warlock exatamente sobre essa mesma perspectiva, e eu não me lembro das pessoas terem reclamado na época. Mas eu acho bom deixar claro que se eles reclamaram, eu não vi. E o burburinho foi tão forte que começou a transbordar dos fóruns e redes sociais para os bastidores, com as pessoas falando que foi usado muito CGI na cena. Tanto que o James Gunn foi pro Twitter explicar que não foi usado nenhuma computação gráfica no rosto das pessoas, e que elas podem ficar diferentes quando você foca nos rostos delas. Mas segundo rumores, essa repercussão foi tão negativa que o James Gunn até decidiu tirar essa cena do corte final do filme. Um movimento raro e que revela que o estúdio realmente sentiu o impacto dessa rejeição. Mas vale lembrar que, como eu ainda não vi o filme, não sei se isso é verdade. Não me diga! Esse episódio serviu como um balde de água fria não só para o público, mas também para a própria Warner. Porque essa primeira cena de voo do novo Superman, que era um dos momentos mais simbólicos da mitologia do personagem, não conseguiu emocionar,
O que mais faria isso? E como a gente bem sabe, a primeira impressão é a que fica. E parece que ultimamente a primeira impressão das pessoas quando se trata de filme de super-heróis é sempre negativa. Mas se tem uma coisa que os fãs de super-heróis aprenderam nos últimos anos é que um elenco inchado demais é um sinal de encrenca. E quando o casting de Superman Legacy foi sendo revelado aos poucos, a impressão era que justamente um filme que devia apresentar uma nova versão do Clark Kent vai trazer uma quantidade muito preocupante de heróis e vilões, porque além do próprio David Corenswet no papel principal e a Rachel Brosnahan como a Lois Lane, teremos também o Nicholas Hoult como o Lex Luthor, o Nathan Fillion como Guy Gardner, que é uma versão do Lanterna Verde, o Edgar Tegey como o Senhor Incrível, também teremos a Isabella Merced como a Mulher Gavião, que inclusive vai ser o primeiro live action da personagem em algum filme, isso desconsiderando completamente a aparição da personagem naquela série dos Guerreiros do Amanhã. E para completar também teremos o Anthony Carrigan como Metamorfo e a Molly Alcock como a Supergirl. Isso tudo em um filme que supostamente é apenas o pontapé para esse universo. Isso faz a gente se perguntar se estamos falando realmente de um filme do Superman ou de uma Liga da Justiça 2.0. E essa preocupação faz total sentido se levarmos em consideração que esse se trata de um filme com menos de 2 horas e meia. Então a chance de fazer esses personagens serem apenas fanservice se torna muito grande. Ora que para um filme que vai introduzir um personagem tão principal nesse universo como é o Superman, o mínimo que a gente podia esperar é que os holofortes fossem virados inteiramente para ele. Não que isso signifique que não podia ter nenhuma aparição no filme, mas vamos com um pouquinho mais de calma, porque fazer desse jeito faz parecer que eles estão ansiosos para pular muitas etapas. E a gente sabe que o universo cinematográfico passado deu ruim justamente por causa disso. Claro, não foi só por isso, mas foi um dos fatores. A verdade é que o que começou com muita empolgação e promessas grandiosas foi se transformando em um clima de desconfiança crescente. O James Gunn é uma figura que provoca paixões e polêmicas. Para muitos, ele é aquele visionário que trouxe frescor, humor e emoção aos filmes de super-heróis, capaz de transformar personagens aparentemente secundários em estrelas de primeira grandeza. Mas para outros, ele é só um cineasta que exagera muito na irreverência, que bagunça o tom e deixa de lado o que é essencial, especialmente quando se trata de um ícone como o Superman. Esse paradoxo, querendo ou não, se torna o cerne de Superman Legacy. A pergunta que vale R$1 milhão é como o estilo do James Gunn, que é marcado por leveza, pelo humor afiado e pela humanização dos personagens, vai se encaixar bem com um herói que simboliza a esperança, a justiça e a força moral inabalável. Ou será que ao desconstruir o Superman para tentar tornar ele mais acessível para esse público, ele vai estar diluindo demais a grandeza desse personagem? Não sei. Correndo até mesmo o risco de transformar ele em um herói muito comum demais. No final disso tudo, o que a gente percebe é que o James Gunn tá navegando por águas turbulentas. É claro que ele tem o talento e a visão para conseguir criar algo completamente novo e interessante, mas também carrega o risco enorme de não agradar uma base de fãs que quer o Superman do seu jeito. Gente, é por isso que eu procuro não criar muitas expectativas em certas produções, seja ela a adaptação de algo que eu goste muito ou não. Só assim pra eu não me decepcionar quando algo não me agradar. E eu acho que é exatamente por isso que a maioria dessas produções eu acabo gostando quando as pessoas estão odiando. Mas também acontece o oposto. Foda-se. E outra coisa que eu consigo separar muito bem é a ideia de que quadrinho é uma coisa, livro é outra coisa e filmes e séries são outras coisas completamente diferentes. Isso porque cada uma delas tem o seu diferencial e não tem como fazer uma adaptação 100% fiel sempre. Pelo menos não do jeito que as pessoas querem. Porque é importante entender que uma adaptação não se trata apenas de um simples copia e cola. Sempre vai existir a visão de diversos profissionais que fazem o tom da produção ganhar vida própria. E que sim, sempre vão existir mudanças e que isso no final nem sempre altera a qualidade do produto. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vão continuar frustradas com coisas tão pequenas quanto fotos e trailers. E elas vão continuar promovendo boicotes a produções que vão conseguir arrecadar bilhões. Enquanto o máximo que a gente vai conseguir com essa raiva toda é ter um ataque de arrasta para descobrir se no céu tem pão. Lacrou, bicho.
Enfim, se você curtiu esse conteúdo e quer mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nada. E você sabia que o David Corenswet é o 15º ator a interpretar o Superman? Ainda não? Bem, você pode descobrir isso em um vídeo que eu já fiz aqui pro canal, onde eu trouxe todas essas versões do personagem. Aproveita que ele vai estar aparecendo aqui na tela para poder ir lá conferir. Esse é um vídeo mais antigo aqui no meu canal, mas eu garanto que o conteúdo dele continua tão bom quanto. E nós nos vemos na próxima. Tchau!